O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 22. Conselho a um ator. Sábado, 24 de maio de 1884. Sri Ramakrishna estava sentado no divã pequeno de seu quarto. Rakal, M e vários devotos estavam presentes. Na noite anterior fora realizado um culto especial a Kali. Em conexão com o culto, fora encenada, no Nat Mandir, a peça teatral do Vidyasundar. O mestre havia assistido uma parte dela naquela manhã. Os atores vieram ao seu aposento saudá-lo. O mestre, feliz, começou a conversar com um jovem de pele clara, que representou muito bem o papel de Vidya. Mestre, ao ator. A sua representação foi muito boa. Se uma pessoa se destaca no canto, na música ou em qualquer outra arte, também pode realizar rapidamente Deus, desde que se esforce sinceramente. Assim como se tem que praticar muito para cantar, dançar e tocar instrumentos, assim também deve-se praticar a arte de fixar a mente em Deus. Deve-se praticar regularmente disciplinas como adoração, japa e meditação. É casado? Tem filhos? Ator. Sim, senhor. Tive uma filha que morreu. Logo depois nasceu uma outra criança. Mestre. Ah! Uma morte e um nascimento e tudo tão rapidamente. Você é tão jovem. Há um ditado. Meu marido morreu logo após o nosso casamento. Ah, para mim, muitas noites para chorar. Sem dúvida você está compreendendo a natureza da felicidade no mundo. O mundo é como uma ameixa de porco. Só tem casca e caroço e depois de comê-la, fica-se com cólica. Você é um ator teatral. Isto é muito bom, mas é uma profissão muito dura. Agora é jovem, por isso possui um rosto cheio e redondo. Daqui a algum tempo haverá buracos nas faces. Quase todos os atores são assim, têm buracos nas faces e barriga volumosas. Risada. Por que fiquei para ver sua apresentação? Achei o ritmo, a música e a melodia corretos. Então a Mãe Divina mostrou-me que havia sido Deus quem fez, na representação, os papéis dos atores. Ator. Qual a diferença entre luxúria e desejo? Mestre. Luxúria é como a raiz da árvore e os desejos, os galhos e brotos. Não se pode ficar totalmente livre das 6 paixões. Luxúria, raiva, ganância e outras. Por conseguinte, deve-se dirigi-las para Deus. Se tiver desejo ou ganância, então deve desejar o amor de Deus e ser ávido de realizá-lo. Se tiver que ser orgulhoso e egoísta, sinta orgulho e egoísmo, pensando que é o servo de Deus, o Filho de Deus. Um homem não pode ver Deus a não ser que dedique a mente inteiramente a Ele. A mente se desgasta com mulher e ouro. Tome seu próprio caso. Tem filhos e está ocupado com o teatro. A mente não pode unir-se a Deus por causa destas diferentes atividades. Enquanto houver folga, sempre haverá yoga. Além do mais, folga ocasiona sofrimento. Disse no Bhagavata que o Avaduta escolheu um milhano como um dos seus 24 gurus. Um milhano segurava um peixe em seu bico. Por esta razão, foi cercado por milhares de corvos. Qualquer que fosse o caminho que tomasse com o peixe, os corvos o perseguiam, gritando, "Cal! Cal!" Quando, de repente, o peixe caiu do bico, os corvos voaram atrás do peixe, deixando o milhano. O peixe é o objeto de prazer. Os corvos são as preocupações e a ansiedade. Preocupações e ansiedade são inevitáveis com o prazer. Assim que uma pessoa abandona o prazer, encontra a paz. O que é mais, o próprio dinheiro torna-se uma fonte de problemas. Irmãos podem viver felizes, mas entram em conflito quando dividem a propriedade. Os cachorros lambem-se uns aos outros, são amigos mais, quando o dono joga comida, começam a brigar. Vêm aqui de vez em quando, apontando para M e outros. Eles vêm aos domingos e outros feriados. Ator. Temos férias durante 3 meses nas estações chuvosas e da colheita. É sorte nossa poder visitá-lo. Durante nossa viagem a Dakshinesvar, ouvimos falar de 2 pessoas, do Senhor e de Janarnava. Mestre. Tenha um bom relacionamento com seus irmãos. É bom. Já deve ter reparado que numa representação teatral, se os 4 cantarem num tom diferente, a peça fica ruim. Cantor. Sim, senhor.
Muitos pássaros são apanhados numa rede. Se todos voarem juntos e arrastarem a rede para uma mesma direção, muitos deles podem se salvar, mas isto não acontecerá se tentarem voar em direções diferentes. Vê-se, também, numa apresentação teatral, uma pessoa equilibrando um jarro de água e ao mesmo tempo, dançando. Mestre! Viva no mundo, mas mantenha o jarro firme sobre sua cabeça, quer dizer, mantenha a mente firme em Deus. Certa vez eu disse aos sepois: cumpram suas obrigações no mundo, mas lembre-se que triturador da morte algum dia vai esmagar sua mão. Estejam abertos. Em Kamarpukur vi as mulheres das famílias de carpinteiros fazendo arroz tostado com uma máquina de descascar. Uma mulher empurra com o pé a ponta da travessa de madeira e a outra, enquanto embala o bebê, põe o arroz em casca no pilão cavado na terra. A segunda mulher fica o tempo todo alerta, senão, o triturador da máquina pode cair de sua mão. Com a outra frita o arroz na frigideira. Além disso, está falando com os fregueses. O senhor me deve tanto dinheiro. Por favor, pague-me antes de ir. Assim também, execute suas diferentes obrigações no mundo, fixando a mente em Deus, mas a prática é necessária e deve-se, também, estar alerta. Somente deste modo pode-se salvaguardar ambos, Deus e o mundo. Ator. Senhor, qual é a prova de que a alma está separada do corpo? Mestre. Prova? Deus pode ser visto. Praticando-se disciplina espiritual vê-se Deus, por sua graça. Os rishis realizaram diretamente o ser. Não se pode conhecer a verdade sobre Deus, pela ciência. A ciência só nos dá informações sobre coisas percebidas pelos sentidos. Por exemplo, esta substância misturada com aquela outra, dá tal e tal resultado, e aquela substância misturada com esta, dá tal e tal resultado. Por esta razão o homem não pode compreender as coisas espirituais através da inteligência comum. Para compreendê-las tem que viver na companhia dos santos. Aprende-se a tomar o pulso vivendo com um médico. Ator. Sim, senhor. Agora compreendo. Mestre. Deve-se praticar tapásia. Só então pode-se alcançar a meta. De nada lhe adiantará, mesmo que aprenda os textos das escrituras de cor. Não se pode ficar intoxicado simplesmente pronunciando a palavra Siddhi várias vezes. Tem-se que tragar algum. Não se pode explicar a visão de Deus aos outros. Não se pode explicar a felicidade conjugal a uma criança de 5 anos. Ator. Como se realiza o Atma? Naquele momento Rakal estava prestes a tomar sua refeição no quarto do mestre, mas hesitou à vista de tanta gente. Naquela época o mestre olhava Rakal como Gopala e a si próprio, como mãe Yashoda. Mestre, a Rakal. Por que você não come? Deixe que as pessoas fiquem de lado, se você quiser. A um devoto. Guarde um pouco de gelo para Rakal. Ah, Rakal, você pretende ir a Vanhogre? Não vá com este sol. Rakal sentou-se para comer. Sri Ramakrishna voltou novamente a falar com o ator. Mestre, por que todos vocês não comem o prasad do templo e Kari? Isso será muito bom. Ator. Nem todos nós possuímos a mesma opinião sobre comida, por isso nossa comida é cozida separadamente. Nem todos gostam de comer na casa de hóspedes. Enquanto Rakal comia, o mestre e os devotos sentaram-se no pórtico e continuaram a conversa. Mestre, ao ator. Você perguntou sobre a realização do ser. O anelo é o meio de realizar o Atma. Um homem deve esforçar-se para atingir Deus com todo o seu corpo, com toda a sua mente e com toda a sua fala. Devido ao excesso de bile, fica-se com icterícia. Vê-se, então, tudo amarelo, não se percebe outra cor, a não ser o amarelo. Entre vocês atores, aqueles que apenas fazem o papel de mulher, adquirem a natureza de mulher, pensando em mulher, seus modos e pensamentos tornam-se femininos. Assim também, pensando dia e noite em Deus, adquire-se a natureza de Deus. A mente é como uma roupa de linho branco, recém-chegado da lavanderia. Toma a cor em que é mergulhada. Ator. Mas primeiro tem que ser enviada para a lavanderia. Mestre. Sim, primeiro purificação da mente. Em seguida, se dirigir a mente para a contemplação de Deus. Ficará colorida pela consciência de Deus. Assim também, se dirigir a mente para as obrigações mundanas, como representar uma peça, ficará colorida pelo mundanismo.
Sri Ramakrishna havia descansado na cama somente alguns minutos, quando Ari, Narayan, Narendra Banerjee e outros devotos chegaram de Calcutá e o saudaram. Narendra Banerjee era filho do professor de sânscrito do Presidency College of Calcutá. Devido às desavenças com outros membros da família, havia alugado uma casa separada, onde vivia com a esposa e filhos. Narendra era um homem simples e puro. Praticava disciplina espiritual e, durante a meditação, ouvia vários sons, som de um gongo e assim por diante. Havia viajado por vários lugares da Índia e de vez em quando, visitava o mestre. Narayan era um estudante de 16 ou 17 anos. Visitava com frequência o mestre, que gostava muito dele. Ari vivia com os irmãos em sua casa de Bagabazar. Havia estudado para matricular-se no General Assembly Institution. Logo abandonou os estudos e passou a se dedicar à leitura das escrituras e práticas da yoga. Também visitava o mestre de vez em quando. Sri Ramakrishna muitas vezes mandava buscar Ari, quando ia à casa de Balaram em Bagabazar. Mestre, aos devotos. Já ouvi muito a respeito de Buda. É uma das 10 encarnações de Deus. Brahma é imóvel, imutável, inativo e da natureza da consciência. Quando um homem funde o Buddhi, a inteligência embolha, consciência, alcança, o conhecimento de Brahman tornando-se Buda, iluminado. Nanta costumava dizer que a mente funde-se no Buddhi e o Buddhi embolha, consciência. O aspirante não atinge o conhecimento de Brahma enquanto permanece consciente do ego. O ego é controlado depois de se obter o conhecimento de Brahman e de se ver Deus. Não pode ser controlado de outra maneira. É muito difícil pegar nossa própria sombra, mas quando o sol está a pino, a sombra está a alguns centímetros do corpo. Um devoto. Como é a visão de Deus? Mestre. Já viu uma representação teatral? As pessoas estão conversando, quando subitamente a cortina levanta-se. A mente do auditório é dirigida para a representação. As pessoas não se interessam mais por outras coisas. Samadhi é entrar dentro de si mesmo. Quando a cortina desce, as pessoas olham novamente em volta. Assim também, quando a cortina de Maya cai, a mente externaliza-se. A Narendra Banerjee. Você viajou muito. Fale-nos sobre os sadhus. Narendra contou a história de 2 yogis, no Butã, que tinham o hábito de beber diariamente 1 libra de suco amargo de folhas de neem. Havia também visitado a cabana de um santo às margens do Narmada. Ao ver Babu Bengali vestido com roupas europeias, o sadhu havia comentado. Ele tem uma faca escondida debaixo das roupas, junto da barriga. Mestre. Deve-se ter gravuras de santos no quarto. Isto induz rapidamente a ideias divinas. Banerjee. Tenho seu retrato no meu quarto, também o de um sadhu que mora nas montanhas, soprando um pedaço de carvão aceso, numa tigela de cânhamo. Mestre. É verdade que o sentimento espiritual de uma pessoa é despertado ao olhar o retrato de um sadhu. É como lembrar-se do creme de maçã, olhando para a imitação, ou como estimular o desejo de prazer, olhando uma jovem mulher. Por isso, digo-lhes que devem viver sempre na companhia de santos. A Banerjee. Você conhece muito bem o sofrimento do mundo. Sofre-se cada vez que se cede a um prazer. Enquanto Miliano esteve com o peixe no bico, foi atormentado pelo bando de corvos. Encontra-se paz de espírito na companhia dos santos. O jacaré fica debaixo da água, durante muito tempo. De vez em quando sobe à superfície e respira, fazendo um longo e ruidoso barulho. Então suspira aliviado. Ator. Reverenciado Senhor, o que disse a respeito do prazer está muito certo. Orar a Deus sem seriedade, por brincadeira, leva, por fim, ao desastre. Vários desejos vêm à mente de forma alguma, são bons. Deus é o Kalpataru, a árvore que satisfaz todos os desejos. Obtém-se tudo o que se pede a Deus. Suponhamos que venha à sua mente. Deus é Kalpataru. Bem, deixe-me ver se um tigre aparece diante de mim. Como ele pensa no tigre, este realmente aparece e o devora. Mestre. Sim, deve-se lembrar que o tigre vem. O que mais posso lhe dizer? Mantenha sua mente em Deus. Não o esqueça. Deus certamente se revelará a você, se orar a Ele com sinceridade. Outra coisa. Cante o nome de Deus no final de cada representação. Desta maneira os atores e a audiência voltarão para casa com o pensamento de Deus em suas mentes.
Os atores saudaram o mestre e retiraram-se. Duas senhoras, devotas de Sri Ramakrishna, entraram e saudaram o mestre. Haviam jejuado, preparando-se para esta visita. Eram cunhadas, esposas de dois irmãos e tinham 22 e 23 anos. Possuíam filhos. Ambas tinham o rosto coberto com um véu. Mestre, as senhoras adorem Shiva. Esta adoração está descrita num livro chamado Nitya Karma. Aprendam os rituais ali descritos. Para fazerem adoração a Deus, ficarão preocupadas durante muito tempo com estas obrigações religiosas como apanhar flores, fazer pasta de sândalo, polir utensílios do culto e arrumar oferendas. À medida que fizerem esses deveres, suas mentes naturalmente se dirigirão a Deus. Vocês se libertarão da mesquinhez, cólera, ciúme e assim por diante. Quando conversarem, falem de assuntos espirituais. Deve-se unir a mente a Deus, de qualquer maneira. Não devem esquecê-lo, nem por uma vez. O pensamento nele deve ser como o fluir do azeite, sem qualquer interrupção. Se adorarem com amor mesmo um tijolo ou uma pedra, como sendo Deus, então, por sua graça, poderão vê-lo. Lembrem-se do que acabei de lhes dizer. Deve-se fazer esta adoração como Shiva Puja. Quando a mente torna-se madura, não é necessário continuar com o culto formal, por muito tempo. A mente então permanece sempre unida a Deus. Meditação e contemplação tornaram-se hábitos constantes da mente. Cunhada mais velha. Poderia nos dar alguma instrução? Mestre, afetuosamente. Não dou instrução. Se um guru da iniciação, deve assumir responsabilidade pelos pecados e sofrimento do discípulo. A Mãe Divina me pôs no estado de uma criança. Façam Shiva Puja como lhes disse. Venham aqui de vez em quando. Veremos o que vai acontecer mais tarde, pela vontade de Deus. Pedi-lhes que cantassem o nome diário em casa. Estão cantando? Cunhada mais velha. Sim. Mestre. Por que vocês jejuam? Devem comer antes de vir para cá. As mulheres são somente formas de minha Mãe Divina. Não posso suportar vê-las sofrer. São todas imagens da Mãe do Universo. Venham aqui depois de terem comido e se sentirem bem. Dizendo isso, Sri Ramakrishna pediu a Ramlal para dar às senhoras alguma comida. Foram oferecidas frutas, doces, bebidas e outras oferendas do templo. O mestre disse: Vocês comeram alguma coisa. Agora minha mente está em paz. Não suporto ver as mulheres jejuarem. Eram mais ou menos 5 horas da tarde. Sri Ramakrishna estava sentado nos degraus dos templos de Shiva. Adar, Dr. Nitai, M e outros devotos estavam presentes. Mestre, aos devotos. Quero dizer-lhes algo. Uma mudança está se operando em minha natureza. O mestre desceu um degrau e sentou-se junto dos devotos. Parecia que desejava comunicar-lhes algumas de suas experiências mais profundas. Mestre, vocês são devotos. Não hesitem em lhes dizer isto. Hoje em dia não vejo a forma Espírito de Deus. Ele revelou-se a mim sob a forma humana. Faz parte de minha natureza ver a forma de Deus, tocá-lo e abraçá-lo. Deus está me dizendo: você assumiu um corpo, portanto, desfrute de Deus por meio de suas formas humanas. Deus, sem dúvida, mora em todos, mas ele manifesta-se mais internamente através do homem, do que em outros seres. É o homem uma coisa insignificante? Ele pode pensar em Deus, o infinito, enquanto que os outros seres vivos não podem. Deus existe em outros seres vivos, animais, plantas, sim, em todos os seres, mas ele se manifesta mais através do homem do que através desses outros seres. O fogo existe em todos os seres, em todas as coisas, mas sua presença é sentida mais na madeira. Ram disse a Lakshmana: olha o elefante, irmão. É um animal tão grande, mas não pode pensar em Deus. Mas na encarnação há uma maior manifestação de Deus do que em outros homens. Rama disse a Lakshmana: irmão, se você vir num homem amor estático por Deus, se ele ri, chora e dança em êxtase divino, então, saiba com certeza que eu moro nele. O mestre permaneceu em silêncio. Depois de alguns minutos retornou a conversa. Mestre, Kesab-sen costumava vir aqui com frequência. Como resultado, mudou muito. Ultimamente tornou-se um homem notável. Muitas vezes veio aqui com seu grupo, mas também quis vir sozinho.
Nos seus primeiros anos de vida, Quezab não teve muita oportunidade de viver na companhia de santos. Eu o visitei em sua casa, na rua Colotola. Hidai estava comigo. Foi-me mostrado o aposento onde Quezab trabalhava. Estava escrevendo algo. Depois de muito tempo, pôs a caneta de lado, levantou-se da cadeira e sentou-se no chão conosco, mas não nos cumprimentou nem nos prestou respeito de outro modo. Tinha o hábito de vir aqui de vez em quando. Certa vez, em estado espiritual, eu lhe disse: não se deve sentar diante de um sadhu com as pernas cruzadas. Isto aumenta a rajás. Assim que ele e seus amigos chegavam, eu os saudava antes que se inclinassem diante de mim. Assim, gradualmente, aprenderam a saudar um santo, tocando o chão com sua testa. Disse a Quezab: cante o nome de Ari. No Kali Yuga deve-se cantar o nome e as glórias de Deus. Depois disto começaram a cantar o nome de Deus com tambores e pratos. Sabem como é fé no nome de Ari ficou mais fortalecido? Como sabem, há homens santos que visitam com frequência o templo. Certa vez chegou um sadhu de Multan. Estava esperando um grupo que ia para Gangasagar, apontando para M. O sadhu tinha a sua idade. Foi ele quem me disse: o caminho para a realização de Deus, na Kali Yuga, é o de Bhakti, recomendado por Narada. Um dia Quezab veio aqui com seus seguidores. Ficaram até 10 horas da noite. Estávamos sentados no Panchavati. Pratap e outros disseram que queriam passar a noite aqui. Quezab disse: não, tenho que ir. Tenho trabalho a fazer. Ri disse: você não pode dormir sem o cheiro de sua cesta de peixe? Certa peixeira foi convidada para dormir na casa de um jardineiro que cultivava flores. Chegou lá com o cesto vazio, depois de ter vendido peixe no mercado, e foi-lhe dito para dormir no aposento onde as flores eram guardadas, mas por causa do perfume das flores, não dormiu por muito tempo. A dona da casa viu seu estado e disse: ó, por que está se mexendo de um lado para o outro sem sossego? A peixeira respondeu: não sei, amiga. Talvez o cheiro das flores estejam perturbando o meu sono. Pode dar-me o meu cesto de peixe? Talvez ele me faça dormir. Trouxeram-lhe o cesto e a peixeira espargiu água nele e colocou-o junto ao nariz. Logo caiu em sono profundo, roncando a noite toda. Ao ouvirem esta história, os seguidores de Quezab caíram numa ruidosa gargalhada. Quezab conduziu a oração naquela noite no ghat de banho do rio. Depois da adoração eu lhe disse: é Deus que se manifesta num aspecto como as escrituras, por conseguinte, deve-se adorar os livros sagrados, como os Vedas, Puranas e os Tantras. Em outro aspecto ele se tornou o devoto. O coração do devoto é a sala de visitas de Deus. Pode-se facilmente encontrar o dono da casa lá. Portanto, ao adorar seu devoto, uma pessoa adora o próprio Deus. Quezab e seus seguidores ouviram minhas palavras com grande atenção. Era noite de lua cheia. O céu estava inundado pelo luar. Estávamos sentados no pátio aberto no alto das escadas que conduziam ao rio. Eu disse: agora vamos todos cantar Bhagavata, Bhakta, Bhagavan. Todos cantaram em uníssono. Em seguida, eu lhes disse: escutem, Brahma é na verdade Shakti. Shakti é na verdade Brahma. De novo cantaram em uníssono. Aquele a quem você se dirige como Brahma não é outro senão aquela que eu chamo mãe. Mãe é um nome muito doce. Eu lhes disse: digam, Guru Krishna Vaishnava. A isto Quezab respondeu: não podemos ir tão longe, senhor. Se assim o fizermos, todos nos tomarão por Vaishnavas ortodoxos. De vez em quando eu dizia a Quezab: aquele a quem você se dirige como Brahma não é outro senão aquela a quem eu chamo Shakti, a energia primordial. É chamada Brahma nos Vedas, quando transcende a fala e o pensamento e é sem atributos e ação. Chamo-a Shakti, Adya Shakti, etc. quando encontro-a criando, preservando e destruindo o universo. Disse a Quezab: é extremamente difícil realizar Deus enquanto se leva uma vida mundana. Como pode um doente com tifo ficar curado se permanece num quarto onde se encontram tamarindo, picles e jarros d'água? Portanto, deve-se ficar na solidão de vez em quando para praticar disciplina espiritual. Quando o tronco de uma árvore torna-se grosso e forte, um elefante pode ser amarrado a ele, mas um pequeno broto é comido pelo gado. É por esta razão que Quezab dizia:
Viva no mundo depois de ficar fortalecido na vida espiritual. Aos devotos. Vejam, Quezada era grande erudito. Dava palestras em inglês. Muitas pessoas honravam-no. A própria rainha Vitória conversou com ele, mas quando Quezada vinha aqui, vestia pouca roupa e trazia frutas. Como deve proceder alguém quando se visita um santo? Era totalmente desprovido de egoísmo. A dar. Você é um erudito e um magistrado, mas apesar de tudo isso, ainda está verde. Vá em frente. Para além da floresta de sândalo há muitas coisas de valor, minas de prata, ouro, diamantes e outras pedras preciosas. O lenhador estava rachando lenha na floresta. O Brahmachari disse-lhe: vá em frente. Sri Ramakrishna desceu os degraus do templo de Shiva e dirigiu-se para seu aposento, atravessando o pátio. Os devotos foram com ele. Foi quando Ram Chatterjee chegou e disse que o atendente da Santa Mãe estava com cólera. Ram, ao mestre. Disse isto ao senhor hoje de manhã, às 10 horas, mas o senhor não me deu atenção. Mestre. O que eu podia fazer? Ram. Sim, o que o senhor podia fazer. Mas havia ali Rakal, Ramlal e outros. Mesmo eles não fizeram caso. M. Kishore foi a Lambazar buscar remédios. Mestre. Sozinho? Onde vai consegui-los? M. Sim, sozinho. Vai consegui-los em Alambazar. Mestre, AM. Diga a enfermeiro que tem que se fazer se a doença tomar um rumo para pior, ou se o paciente sentir-se melhor. M. Sim, senhor. As senhoras mencionadas anteriormente saudaram o mestre e já estavam de saída. Sri Ramakrishna novamente disse-lhes: façam o Shiva Puja de acordo com a minha instrução. E comam alguma coisa antes de virem aqui, senão me sentirei infeliz. Venham outro dia. Sri Ramakrishna sentou-se no pórtico do seu quarto. Narendra Banerjee, Ari, M e outros sentaram-se ao seu lado. O mestre sabia das dificuldades da família de Narendra. Mestre. Veja, todo este sofrimento é por causa de uma pequena tanga. Um homem tem esposa e filhos, portanto, tem que arranjar um trabalho. O sadhu fica preocupado com a tanga e o chefe de família, com a esposa. Além disso, o chefe de família, por sua vez, pode não ter um bom relacionamento com os parentes, então tem que viver separado com a esposa. Com uma risada, Chaitanya uma vez disse a Nityananda: ouça-me, irmão. Um homem enredado no mundanismo jamais poderá ser livre. M. A si mesmo. Talvez o mestre esteja referindo-se ao mundo de Avidya. É o mundo de Avidya que enreda o chefe de família. M estava ainda vivendo numa casa separada com a esposa, devido ao desentendimento com outros membros da família. Mestre, a Banerjee apontando para M. Ele também vive em casa separada. Vocês dois vão se dar bem. Certa vez dois homens encontrarão-se. Um deles disse ao outro: quem é você? Oh, estou longe de minha terra natal, foi a resposta do outro. O segundo homem perguntou ao primeiro: e quem é você, por favor? Oh, estou longe de minha bem-amada, foi a resposta. Ambos estavam na mesma condição e, portanto, entenderam-se bem. Todos riem. Mas não se deve ter medo quando se toma refúgio em Deus. Deus protege seu devoto. Ari. Bem, por que se leva tanto tempo para realizá-lo? Mestre. A verdade é que um homem não sente inquietude por Deus, a não ser que já tenha satisfeito seus prazeres e deveres. O médico diz, referindo-se ao paciente: deixe passar uns dias, logo um pouco de remédio lhe fará bem. Narada disse a Rama: Rama, tu estás passando o teu tempo em Ayodhya. Como Ravana será morto? Tu tomaste um corpo humano somente com este propósito. Rama respondeu: Narada, deixe o tempo certo chegar, para que as ações passadas de Ravana comecem a dar fruto. Então tudo ficará pronto para sua morte. Ari. Por que há tanto sofrimento no mundo? Mestre. Este mundo é a lila de Deus. É como um jogo. Neste jogo há alegria e tristeza, virtude e vício, conhecimento e ignorância, bem e mal. O jogo não pode continuar se o pecado e o sofrimento forem totalmente da criação. No jogo de esconde-esconde deve-se tocar a vovó, para se libertar, mas a vovó não gosta de ser tocada logo no começo do jogo.
É desejo de Deus que o jogo continue por algum tempo. Então, em 100.000 papagaios, 1 ou 2 no máximo ficam livres. E tu ris e bates palmas, ó mãe, observando-os. Em outras palavras, depois de uma dura prática de disciplina espiritual, 1 ou 2 têm a visão de Deus, por sua graça e são liberados. Então a Mãe Divina bate palmas de alegria e exclama: bravo! Lá vão eles! Ari! Mas este jogo de Deus é nossa morte. Mestre, sorrindo. Por favor, diga-me quem é você. Somente Deus é que se tornou tudo isso, Maia, universo, seres vivos e os 24 princípios cósmicos. Como serpente mordo, como encantador, curo. É o próprio Deus quem se tornou tanto Vidya como Avidya. Ele permanece iludido pela Maya de Avidya, ignorância. Assim também, com a ajuda do Guru, ele fica curado pela Maya de Vidya, conhecimento. Ignorância, conhecimento e sabedoria perfeita. O Jnani vê que somente Deus existe e que é aquele que faz, cria, preserva e destrói. O Vijnani vê que é Deus quem se tornou tudo isto. Depois de atingir Mahabhava e Prema, compreende-se que somente Deus existe. Bhakti empalidece ante Bhava. Bhava amadurece em Mahabhava e Prema. A Banerjee. Você ainda ouve aquele som semelhante ao gongo durante a meditação? Banerjee. Sim, senhor, diariamente. Além disso, tenho visões da forma de Deus. Estas coisas acabam depois que a mente as tem experimentado? Mestre. Verdade. Uma vez que o bosque pega fogo, não pode ser apagado. Aos devotos, ele conhece muitas coisas sobre fé. Banerjee. Possuo muita fé. Mestre. Traga as senhoras de sua família com as de Balaram. Banerjee. Quem é Balaram? Mestre. Você não conhece Balaram? Ele mora em Bozepara. Sri Ramakrishna gostava de pessoas puras. Narendra Banerjee era absolutamente puro. O mestre também amava Niranjan, porque também era sem mácula. Mestre, A.M. Por que lhe peço ver Niranjan? É para descobrir se é realmente puro. Domingo, 25 de maio de 1884. Sri Ramakrishna estava sentado na plataforma de cimento que circunda o velho baniano no Panchavati. Vijay, Surendra, Bhavanath, Rakal e outros devotos estavam presentes, uns sentados com o mestre na plataforma, o resto no chão, embaixo. Os devotos haviam pensado em comemorar o aniversário do mestre, mas isto teve que ser adiado por causa de sua doença. Visto que Sri Ramakrishna agora estava se sentindo melhor, os devotos desejavam fazer a celebração naquele dia. Uma famosa cantora iria entretê-los com canções devocionais. Era 1 hora da tarde. Amy estivera procurando Sri Ramakrishna no quarto do mestre. Não o encontrando ali, foi ao Panchavati e ansiosamente perguntou aos devotos: onde está ele? Amy estava de pé defronte ao mestre, mas na sua agitação, não o havia visto. Os devotos riam às gargalhadas. Pouco depois, Amy viu Sri Ramakrishna e sentiu-se muito embaraçado. Prosternou-se ante o mestre, sentado olhando para o sul e sorrindo, feliz. Kedar e Vijay estavam sentados à sua esquerda. Estes dois devotos haviam recentemente tido um desentendimento quando Kedar cortou relações com o Brahmo Samaj. Mestre, a Amy com um sorriso. Viu como os une. O mestre havia trazido uma trepadeira Madhavi de Vrindavan, em 1868 e a havia plantado no Panchavati. A trepadeira cresceu grande e forte. Algumas crianças saltavam e balançavam-se nos seus galhos. O mestre observou-as e riu. Disse: são como macaquinhos. Não deixam de se balançar mesmo que, às vezes, caiam no chão. Vendo que Surendra estava de pé diante dele, o mestre disse-lhe afetuosamente: suba e sente-se conosco na plataforma. Assim você poderá balançar seus pés à vontade. Surendra subiu e sentou-se. Bhavanath estava de paletó. Surendra disse-lhe: você vai para a Inglaterra? Mestre, sorrindo: Deus é a nossa Inglaterra. De vez em quando eu costumava tirar minhas roupas e andar nu. Uma vez Sambhu disse-me: é muito cômodo andar nu. É por isso que o senhor faz certa vez eu mesmo fiz. Surendra. Voltando do escritório, enquanto tiro o paletó e as calças, falo à Mãe Divina: ó Mãe, quão apertadamente tu me ataste ao mundo.
Mestre, há 8 grilhões com os quais o homem está atado. Vergonha, ódio, medo, orgulho de casta, indecisão, dissimulação, etc. Sri Ramakrishna cantou. Mãe, este é o pesar que dolorosamente aflige meu coração. Que mesmo tendo-te como mãe, e embora esteja totalmente desperta, houve roubo em minha casa. Continuou. No movimentado mercado, ó Shyama, tu és as pipas flutuantes, alto, elas voam ao sabor da esperança, presas pela linha maia. Suas molduras são esqueletos humanos, suas velas são feitas dos 3 gunas. Mas todo o seu trabalho é simplesmente para enfeite. Mas do barbante das pipas, tu passaste pasta de manja do mundanismo, a fim de tornar cada fio mais cortante e forte. Em 100.000 papagaios, 1 ou 2 no máximo, ficam livres, e tu ris e bates palmas, ó mãe, observando-os. Sob ventos favoráveis, diz Ramprasad, os papagaios afrouxados serão rapidamente levados para o infinito, atravessando o mar do mundo. Mestre, a linha de Maia significa mulher e filhos. Mas do barbante das pipas, tu passaste a pasta de manja do mundanismo. Mundanismo quer dizer mulher e ouro. Os 3 gunas, sattva, rajas e tamas, mantêm os homens sob seu domínio. São como 3 irmãos. Enquanto sattva existir, ele chamará rajas por ajuda e rajas pode obter ajuda de tamas. Os 3 gunas são também ladrões. Tamas mata e rajas prende. Sem dúvida, sattva livra o homem de seus grilhões, mas não pode levá-lo a Deus. Vijay, sorrindo. Porque sattva também é um ladrão. Mestre, sorrindo. Verdade. Sattva não pode levar o homem a Deus, mas mostra-lhe o caminho. Bhavanak. Estas são certamente palavras maravilhosas. Mestre. Sim, é um pensamento elevado. Ouvindo estas palavras do mestre, os devotos ficaram felizes. Mestre. Mulher e ouro são a causa da escravidão. Somente mulher e ouro constituem Sansara, o mundo. É mulher e ouro que impedem uma pessoa de ver Deus. Levantando uma toalha defronte do rosto. Você ainda vê meu rosto? Claro que não. A toalha o esconde. Logo que o véu de mulher e ouro é removida, atinge-se Chidananda, consciência e bem-aventurança. Vou dizer uma coisa. Aquele que renunciou ao prazer de uma esposa, realmente renunciou ao prazer do mundo. Deus está muito perto desta pessoa. Os devotos escutavam estas palavras em silêncio. Mestre, Akedar, Vijay e outros devotos. Aquele que renunciou ao prazer de uma esposa realmente renunciou ao prazer do mundo. É mulher e ouro que escondem Deus. Vocês, pessoas com bigodes respeitáveis, também estão envolvidos em mulher e ouro. Digam-me se não é verdade. Busquem em seu coração e respondam-me. Vijay. Sim, é verdade. Kedar permaneceu em silêncio. Mestre. Vejo que tudo está sob controle da mulher. Um dia fui à casa do capitão. Dali, para a casa de Ram. Disse ao capitão, pague-me a carruagem. Ele consultou a esposa sobre isso. Ela pensou e disse. O que há? Por fim o capitão disse. Ram tomará conta disso. Veja o Gita, o Bhagavata e a Vedanta, todos curvam-se ante uma mulher. Todos riem. Um homem deixa o dinheiro, a propriedade e tudo nas mãos da esposa, mas diz com uma simplicidade afetada, possuo uma natureza tal que não posso guardar comigo nem 2 rúpias. Um homem foi ao escritório à procura de trabalho. Embora houvesse muitas vagas, o gerente não atendeu ao seu pedido. Um amigo disse-lhe. Peça Golapi e terá um emprego. Golapi era amante do gerente. Os homens não dão conta quanto são arrastados para baixo pelas mulheres. Uma vez fui ao forte numa carruagem, todo o tempo com a sensação de que estava percorrendo um caminho plano. Por fim percebi que havia descido 4 andares. Era uma ladeira. Um homem possuído por um espírito, ignora que esteja sob seu controle. Pensa que está perfeitamente normal. Vijay, sorrindo. Mas ele pode ser curado por um exorcista se encontrar um exorcista. Em resposta a Vijay, Sri Ramakrishna apenas disse, isto depende da vontade de Deus. Continuou a conversa sobre mulheres. Mestre. Cada pessoa com quem falo diz, sim, senhor, minha esposa é boa. Ninguém diz que a esposa é má. Todos riem.
Aqueles que constantemente vivem com mulher e ouro, são tão infantados disso, que não veem as coisas de forma correta. Os jogadores de xadrez com frequência não podem ver o movimento mais correto para suas peças no tabuleiro, mas aqueles que observam o jogo à distância podem entender os movimentos mais acuradamente. Mulher é a personificação de Maya. Em seu hino a Rama, Narada disse: Ó Rama, todos os homens são parte de ti. Todas as mulheres são parte de Sita, a personificação de tua Maya. Peço dignar-te conceder-me que eu tenha puro amor por teus pés de lótus e que não seja iludido pela tua Maya sedutora. Não desejo outro favor além desse. O irmão mais jovem de Surendra e seus sobrinhos estavam presentes. O irmão trabalhava no escritório e um dos sobrinhos estudava direito. Mestre, aos parentes de Surendra. Meu conselho a vocês é que não se apeguem ao mundo. Veja, Rakal hoje compreende o que é conhecimento e o que é ignorância. Pode discriminar entre o real e o irreal. Por isso digo-lhe: vá para casa. Pode vir aqui de vez em quando e passar 1 ou 2 dias comigo. Cultivem um relacionamento amigável entre vocês. Isto será para seu bem e tornará todos felizes. No teatro a apresentação vai bem se os músicos cantarem em uníssono. Isto alegra os corações do auditório. Façam os deveres mundanos com uma parte da mente e dirijam a maior parte dela para Deus. Um sadhu deve pensar em Deus com 3/4 da mente e com 1/4 deve cumprir suas obrigações. Deve estar muito alerta com as coisas espirituais. A serpente possui uma grande sensibilidade na cauda. Todo seu corpo reage quando se fere esta região de seu corpo. De forma semelhante a vida de um sadhu fica afetada quando sua espiritualidade for tocada. Sri Ramakrishna ia para o bosque de pinheiros e pediu a Gopal de sentir para levar o guarda-chuva ao seu quarto. Organizou-se o Kirtan no Panchavati. Quando o mestre voltou, de novo sentou-se entre os devotos e a musicista começou a cantar. De repente uma tempestade caiu. O mestre voltou ao quarto com os devotos e a musicista acompanhou-os para cantar. Mestre, a Gopal. Trouxe o guarda-chuva? Gopal. Não, senhor. Esqueci-me completamente enquanto ouvia a música. O guarda-chuva havia ficado no Panchavati. Gopal apressou-se a ir buscá-lo. Mestre. Em geral sou descuidado, mas não a tal ponto. Rakal também é muito descuidado. Referindo-se à data de um convite, disse o 11º, em vez de o 13º. E Gopal pertence a um rebanho de vacas. A musicista entoou uma canção a respeito da vida monástica de Chaitanya. De vez em quando improvisava versos. Ele não olhará para uma mulher, porque isto é contra o dever de um sannyasi. Ansioso por retirar o pesar dos homens, não olhará para uma mulher, porque, de outro modo, o nascimento do Senhor como Sri Chaitanya teria sido em vão. O mestre levantou-se assim que ouviu mencionar a renúncia de Chaitanya e entrou em Samadhi. Os devotos colocaram grinaldas de flores em volta do pescoço dele. Bhavanata e Rakal sustentaram seu corpo para que não caísse. Vijay, Kedar, Ram, M. Latu e os outros devotos ficaram à sua volta, em círculo, recordando uma das cenas do Kirtan de Chaitanya. O mestre, gradualmente, desceu ao plano dos sentidos. Falava com Krishna, de vez em quando, pronunciando a palavra Krishna. Não podia claramente, devido à intensidade de sua emoção espiritual. Disse: Krishna, Krishna Satchitananda. Atualmente não vejo tua forma. Agora te vejo tanto no teu interior, quanto no teu exterior. Vejo que foste tu quem te tornaste o universo, todos os seres vivos, os 24 princípios cósmicos e tudo o mais. Somente tu te tornaste o universo, todos os seres vivos, os 24 princípios cósmicos e tudo o mais. Somente tu te tornaste mente, inteligência, tudo. Disse no hino de saudação ao Guru: inclino-me ante o Guru pela graça de quem realizei aquele que permeia o indivisível universo de tudo que é animado e inanimado. Somente tu és o indivisível. Também, tu penetras o universo de tudo que é animado e inanimado. Tu és verdadeiramente o universo múltiplo. Também, somente tu és sua base. Ó Krishna! Tu és minha vida. Ó Krishna! Tu és minha mente. Ó Krishna! Tu és minha inteligência. Ó Krishna! Tu és minha alma. Ó Govinda! Tu és meu alento. Tu és minha própria vida. Vijay também estava em êxtase. O mestre perguntou-lhe: meu caro senhor,
o senhor também ficou inconsciente? Não, senhor, disse Vijay humildemente. A música continuava. A musicista entoava sobre o amor que nada vê, a não ser Deus. Improvisou os versos. Bem-amado de minha alma, dentro da câmara do meu coração eu te guardaria dia e noite. O mestre novamente entrou em Samadhi. O braço machucado descansava no ombro de Bhavanatha. Sri Ramakrishna voltou parcialmente à consciência exterior. A musicista improvisou. Por aquele que por ti tudo abandonou, tem que suportar tanto sofrimento? O mestre inclinou-se ante a musicista, sentando-se para ouvir a música. Vez em quando ficava fora da consciência normal. Quando a cantora acabou, Sri Ramakrishna começou a conversar com os devotos. Mestre, a Vijay e outros. O que é prema? Aquele que o sente, esse intenso amor por Deus, não somente esquece o mundo, mas esquece o corpo, que é tão caro a todos. Chaitanya experimentou. O mestre explicou, com uma canção que descreve o estado estático de prema. Oh, quando irá raiar o dia abençoado, quando lágrimas de alegria cairão dos meus olhos. Quando eu repetir o nome do Senhor Hari. O mestre começou a dançar e os devotos juntaram-se a ele. Pegou M pelo braço e levou-o até o círculo. Assim dançando, Sri Ramakrishna entrou novamente em Samadhi. Em pé, transfigurado, parecia um quadro. Kedar repetia o hino abaixo, objetivando trazer a mente de volta do plano de Samadhi. Adoramos a consciência de Brahma no lótus do coração. O indiferenciado. Aquele que é adorado por Hari, Hari Brahma, que é alcançado pelos yogis nas profundezas de sua meditação. Aquele que afugenta o medo do nascimento e a morte. A essência do conhecimento e da verdade, a semente primordial do mundo. Sri Ramakrishna gradualmente voltou ao plano de consciência normal. Sentou-se e cantou os nomes de Deus. Om Sat Chitananda. Govinda. 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 Yogamaya. Bhagavata. Bhakta. Bhagavata. O mestre tomou a poeira do lugar onde o Kirtan fora cantado e tocou o chão com a testa. Um pouco mais tarde, Sri Ramakrishna estava sentado no pórtico de frente para o Ganges, os devotos sentados a seu lado. De vez em quando o mestre exclamava, Ah, Krishna Chaitanya! Mestre, a Vijay e outros. Tem havido muito canto do nome do Senhor, neste aposento. É por esta razão que a atmosfera tornou-se tão intensa. Bhavanatha. Palavras de renúncia, também. O mestre disse. Ah, que emocionante! Cantou a respeito de Gauranga e Nityananda. Gaura outorga o néctar de prema. Jarro atrás de jarro ele o despeja. E contudo não enfim. O dulcíssimo Nitai chama a todos. O bem-amado Goros pede para vir. Shantipur está quase afogada. E Nadi está inundada de prema. Mestre, a Vijay e outros. A cantora disse corretamente. Um sannyasi não deve olhar para a mulher. Este é o dharma do sannyasi. Que ideal elevado! Vijay. Sim, certamente, senhor. Mestre. Outros aprendem pelo exemplo do sannyasi. É por isso que tais regras estritas são prescritas para ele. Um sannyasi não deve olhar nem mesmo para o retrato de uma mulher. Que regra restrita! Está prescrito para o culto da Mãe Divina, a matança de uma cabra negra se tiver a menor ferida, não pode ser oferecida. Um sannyasi não deve ter relação sexual com uma mulher, nem olhar para ela. Vijay. O jovem Áridas conversou com uma devota. Por esta razão, Chaitanya o desterrou de sua presença. Mestre. Um sannyasi associado à mulher e ouro é como uma linda donzela com mau cheiro. O mau cheiro torna a sua beleza inútil. Certa vez um devoto Marvari quis dar-me dinheiro. Mathur quis dar-me terras, mas não pude aceitar nem uma coisa nem outra. As regras para a vida de um sannyasi são realmente muito estritas. Se um homem toma a roupa de um sannyasi, deve agir exatamente como tal. Já reparou que no teatro o homem que faz o papel de rei atua como rei e o homem que faz o papel de ministro, atua como ministro? Mas ao atingir o estado de Paramahansa, uma pessoa torna-se como uma criança. Uma criança de 5 anos desconhece a diferença entre o homem e uma mulher, mas mesmo um Paramahansa tem que tomar cuidado para não dar um mau exemplo aos outros. Referindo-se à associação de Kesab com mulher e ouro,
o que constitui um entrave a seu trabalho como instrutor espiritual, Sri Ramakrishna disse a Vijay. Ele, compreende? Vijay. Sim, senhor. Mestre. Não pôde alcançar muito, porque queria atender aos dois, Deus e o mundo. Vijay. Chaitanya disse a Nityananda. Nitai, não serei capaz de fazer algum bem às pessoas a não ser que renuncie ao mundo. Todos me imitarão e quererão levar uma vida de chefe de família. Ninguém vai tratar de dirigir sua mente inteira para os pés de lótus de Deus, renunciando à mulher e ouro. Mestre. Sim, Chaitanya Deva renunciou ao mundo a fim de dar exemplo à humanidade. O sannyasi deve renunciar à mulher e ouro para seu próprio bem-estar. Mesmo que for desapegado e em consequência, fora de perigo, não deve manter mulher e ouro perto dele, para servir de exemplo aos outros. O sannyasi, homem de renúncia, é um mestre do mundo. É seu exemplo que desperta a consciência espiritual dos homens. Era quase hora do crepúsculo. Os devotos saudaram o mestre e despediram-se. Apêndice 1. Mari. Um discípulo monástico do mestre, mais tarde conhecido como Swami Turiananda. 2. Já ouvi muito a respeito de Buda. É uma das 10 encarnações de Deus. A mitologia hindu fala de 10 encarnações de Deus. 3. Muitos monges errantes fumam cânhamo hindu. 4. Durante muitos anos antes de conhecer o mestre, Kesab e seus seguidores cantavam o nome de Brahma, acompanhados de tambores e pratos. Depois de conhecer Sri Ramakrishna em 1875, Kesab mostrou devoção particular ao canto dos nomes de Ari da Mãe Divina, nota por M na edição Bengali do Evangelho de Sri Ramakrishna volume 5, página 113. 5. Digam, Guru Krishna Vaishnava. O mestre quis dizer que o Guru, Krishna e Vaishnava deveriam ser igualmente reverenciados. Deve-se honrar o Vaishnava porque Deus mora no seu coração. 6. Veja, todo este sofrimento é por causa de uma pequena tanga. Referência à seguinte história, que Sri Ramakrishna muitas vezes contou aos seus devotos. Havia um sannyasi que apenas tinha 2 pares de tanga. Um dia um camundongo roeu uma delas. O santo teve que arrumar um gato para proteger suas tangas do rato, mas logo teve que conseguir uma vaca para fornecer leite ao gato. Mais tarde teve de contratar um empregado para tomar conta da vaca. Gradualmente aumentou o número de vacas. Adquiriu pastos e uma fazenda. Teve que ter vários servos. Assim, ao longo do tempo, tornou-se um proprietário de terras. E por fim, teve que arrumar uma esposa para tomar conta de sua grande casa. Certa vez aconteceu que um de seus amigos, também monge, foi visitá-lo e ficou surpreso em ver a sua situação modificada. Quando perguntado sobre isso, o santo respondeu: tudo isso por causa de uma tanga. 7. O mestre também amava Niranjan. Jovem discípulo do mestre, mais tarde, monge com o nome de Swami Nirajananda. 8. Referindo-se à data de um convite, disse o 11º, em vez de o 13º. E Gopal pertence a um rebanho de vacas. Há um trocadilho com a palavra Gopal, que também significa rebanho de vacas. 9. De vez em quando o mestre exclamava: ah, Krishna Chaitanya. Um dos nomes de Chaitanya. 10. Shantipur está quase afogada. E Nádia está inundada de prema. Shantipur e Nádia são lugares associados com Chaitanya. Então que a atmosfera tornou-se tão intensa. Bhavanak. Palavras de renúncia, também. O mestre disse: ah, que emocionante! Cantou a respeito de Gauranga e Nityananda. Gaura outorga o néctar de prema. Jarro atrás de jarro ele o despeja. E contudo não enfim. O dulcíssimo Nitai chama a todos. O bem-amado Gora os pede para vir. Shantipur está quase afogada. E Nádia está inundada de prema. Mestre, a Vijay e outros. A cantora disse corretamente. Um sannyasi não deve olhar para a mulher. Este é o dharma do sannyasi. Que ideal elevado! Vijay. Sim, certamente, senhor. Mestre. Outros aprendem pelo exemplo do sannyasi. É por isso que tais regras estritas são prescritas para ele. Um sannyasi não deve olhar nem mesmo para o retrato de uma mulher. Que regra restrita!
Está prescrito para o culto da Mãe Divina, a matança de uma cabra negra se tiver a menor ferida, não pode ser oferecida. Um sannyasi não deve ter relação sexual com uma mulher, nem olhar para ela. Vigiai. O jovem Áridas conversou com uma devota. Por esta razão, Chaitanya o desterrou de sua presença. Mestre! Um sannyasi associado à mulher e ouro é como uma linda donzela com mau cheiro. O mau cheiro torna sua beleza inútil. Certa vez um devoto Marvari quis dar-me dinheiro. Mathur quis dar-me terras, mas não pude aceitar nem uma coisa nem outra. As regras para a vida de um sannyasi são realmente muito estritas. Se um homem toma a roupa de um sannyasi, deve agir exatamente como tal. Já reparou que no teatro o homem que faz o papel de rei atua como rei e o homem que faz o papel de ministro, atua como ministro? Mas ao atingir o estado de Paramahansa, uma pessoa torna-se como uma criança. Uma criança de 5 anos desconhece a diferença entre o homem e uma mulher, mas mesmo um Paramahansa tem que tomar cuidado para não dar um mau exemplo aos outros. Referindo-se à associação de Kesab com mulher e ouro, o que constitui um entrave a seu trabalho como instrutor espiritual, Sri Ramakrishna disse a Vijay. Ele, compreende? Vijay. Sim, senhor. Mestre. Não pôde alcançar muito, porque queria atender aos dois, Deus e o mundo. Vijay. Chaitanya disse a Nityananda. Nitai, não serei capaz de fazer algum bem às pessoas a não ser que renuncie ao mundo. Todos me imitarão e quererão levar uma vida de chefe de família. Ninguém vai tratar de dirigir sua mente inteira para os pés de lótus de Deus, renunciando à mulher e ouro. Mestre. Sim, Chaitanya Deva renunciou ao mundo a fim de dar exemplo à humanidade. O sannyasi deve renunciar à mulher e ouro para seu próprio bem-estar. Mesmo que for desapegado e em consequência, fora de perigo, não deve manter mulher e ouro perto dele, para servir de exemplo aos outros. O sannyasi, homem de renúncia, é um mestre do mundo. É seu exemplo que desperta a consciência espiritual dos homens. Era quase hora do crepúsculo. Os devotos saudaram o mestre e despediram-se. Apêndice. Mari. Um discípulo monástico do mestre, mais tarde conhecido como Swami Turiananda. 2. Já ouvi muito a respeito de Buda. É uma das 10 encarnações de Deus. A mitologia hindu fala de 10 encarnações de Deus. 3. Muitos monges errantes fumam cânhamo hindu. 4. Durante muitos anos antes de conhecer o mestre, Kesab e seus seguidores cantavam o nome de Brahma, acompanhados de tambores e pratos. Depois de conhecer Sri Ramakrishna em 1875, Kesab mostrou devoção particular ao canto dos nomes de Ari da Mãe Divina, nota por M na edição Bengali do Evangelho de Sri Ramakrishna volume 5, página 113. 5. Digam, Guru Krishna Vaishnava. O mestre quis dizer que o Guru, Krishna e Vaishnava deveriam ser igualmente reverenciados. Deve-se honrar o Vaishnava porque Deus mora no seu coração. 6. Veja, todo este sofrimento é por causa de uma pequena tanga. Referência à seguinte história, que Sri Ramakrishna muitas vezes contou aos seus devotos. Havia um sannyasi que apenas tinha 2 pares de tanga. Um dia um camundongo roeu uma delas. O santo teve que arrumar um gato para proteger suas tangas do rato, mas logo teve que conseguir uma vaca para fornecer leite ao gato. Mais tarde teve de contratar um empregado para tomar conta da vaca. Gradualmente aumentou o número de vacas. Adquiriu pastos e uma fazenda. Teve que ter vários servos. Assim, ao longo do tempo, tornou-se um proprietário de terras. E por fim, teve que arrumar uma esposa para tomar conta de sua grande casa. Certa vez aconteceu que um de seus amigos, também monge, foi visitá-lo e ficou surpreso em ver a sua situação modificada. Quando perguntado sobre isso, o santo respondeu: tudo isso por causa de uma tanga. 7. O mestre também amava Niranjan. Jovem discípulo do mestre, mais tarde, monge com o nome de Swami Nirajananda. 8. Referindo-se à data de um convite, disse o 11º, em vez de o 13º. E Gopal pertence a um rebanho de vacas. Há um trocadilho com a palavra Gopal, que também significa rebanho de vacas. 9. De vez em quando o mestre exclamava: ah, Krishna Chaitanya. Um dos nomes de Chaitanya. 10. Shantipur está quase afogada. E Nádia está inundada de prema.
Shatipura e Nadia são lugares associados com Chaitanya. 7. O mestre também amava Niranjan. Jovem discípulo do mestre, mais tarde, monge com o nome de Swami Nirajananda. 8. Referindo-se à data de um convite, disse o 11º, em vez de o 13º. E Gopal pertence a um rebanho de vacas. Há um trocadilho com a palavra Gopal, que também significa rebanho de vacas. 9. De vez em quando o mestre exclamava, Krishna Chaitanya. Um dos nomes de Chaitanya. 10. Shantipura está quase afogada. E Nadia está inundada de prema. Shatipura e Nadia são lugares associados com Chaitanya. Pura e Nadia são lugares associados com Chaitanya.